Pronto, começou a gravar. Vamos começar, então. Vou aqui dando ok para entrar. Boa noite. Vou decidir que 6h30 é boa noite. Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre demanda, né? Deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto aqui para fechar. Dando continuidade à nossa sequência, né? Que a gente está libido, pulsão, desejo, amor, né? E aí a gente vai falar hoje, então, sobre demanda. Só já lembrando, na quarta-feira que vem é carnaval, então na quarta-feira que vem a gente vai pular e volta na outra quarta depois do carnaval, certo? Então, uma quarta-feira vai pular. Mas eu mando lá no grupo de qualquer forma, lembrando todo mundo, e amanhã tem... Literalmente? Literalmente vamos pular? Não, eu não pulo literalmente, porque eu sou a pessoa que vai para o meio do mato, né, cachoeira, no meu caso, assim, então eu vou para Chapada, né, não sei se vocês conhecem aqui, Chapada aqui chama Chapada dos Veadeiros, né, que é a região de trilha, mato, cachoeira e silêncio, então, que é particularmente como eu gosto de pular um carnaval, mas quem vai pular o carnaval no meio do barulho também, bom carnaval para todo mundo, né. Renata. Fuge, pode, diga. Eu achei que você falou assim, ó, eu vou ficar chapada. Não, então, o pessoal faz essa piada também. O pessoal fala que vai ficar chapado na chapada. Eu só vou para chapada mesmo, eu não vou ficar chapada na chapada. Mas o tradicional é juntar as duas coisas, de fato. Mas não é meu caso, não, nada contra, mas não estou afim, não. Mas, vamos começar, então, com a demanda, que é o nosso tema de hoje. Eu mandei para vocês, então, vou projetar aqui para a gente ter uma base comum para poder olhar junto. Vamos ver se já está projetando. Pronto. Então, vamos lá. Eu mandei para vocês, a Lídia está organizando, a Lídia está aí, não, ela está organizando todos, só que a gente tem que dar uma revisão, colocar as referências direitinho, onde está em cada seminário, mas ela está organizando de um jeito melhor que aquelas tabelas que eu fiz, que ficaram muito feias, e a Lídia sabe fazer as coisas muito bonitinhas, ela está organizando, tipo, no formato de e-book em PDF, todos os conceitos por bloquinhos, e aí vai ficar melhor, né? Então, a gente faz o primeiro, depois o segundo, a gente está nesse terceiro. Esse terceiro vai fechar com aquela relação entre esses conceitos e o que a gente ia falar sobre Édipo, desenvolvimento psicossexual, etc., vai para o quarto livrinho. Então, a gente vai fazendo em pequenas caixas. E a Lídia organizou, ficou bem legal, ela já fez dos 2 primeiros, falta só a gente fazer aquela revisão textual básica, que é arrumar onde estão as referências e os errinhos de português, essas coisas todas. Assim que a gente terminar, a gente manda, fica mais organizado. Então, vamos começar falando aí sobre demanda. Lembrando, demanda é um conceito que surge, então, na obra do Lacan. Não tem esse conceito na obra do Freud. É claro que o Lacan, quando traz esse conceito pela primeira vez no seminário 4, ele vai sustentar que esse conceito não tem o nome dele lá no Freud, mas ele está lá no Freud, né? Mas eu nem vou entrar tanto na localização desse conceito na obra do Freud, porque nem daria tempo. Mas eu queria deixar muito claro que esse conceito, uma vez que ele começa ali, deixa eu só virar para cá por causa da luz também, bem-vindo ao meu caos, que agora que eu vi que a luz aqui está esquisita. Quando o Lacan começa esse conceito no seminário 4, vocês vão ver que esse conceito ele vai aparecer, então, em todos os seminários adiante. E ele não vai aparecer só relacionado, por exemplo, ao que a gente vai começar aqui, a origem da demanda relacionada à relação da mãe com o bebê. Não, ele vai aparecer no seminário sobre a transferência, em relação à transferência e demanda. Vai aparecer no seminário 20, inclusive sustentando o título do seminário 20 mais ainda. Se vocês foram lá no Instagram, vocês vão ver que quando eu coloquei ali a relação entre desejo, demanda, necessidade, eu coloquei uma citação bem bacana do Lacan, fazendo a relação entre o conceito de demanda e o título do seminário 20, que é mais ainda, né? Ou seja, a demanda, ela demanda mais ainda, né? Então, então a palavra, o conceito de demanda surge no seminário 4 e vocês vão vê-lo em todos os seminários do Lacan, a partir daí. Não tem um que, se vocês não jogarem
se vocês não pegarem aquele index, não sei se vocês usam aquele index que tem o conceito e aonde que você localiza o conceito na obra, né? Se não tem, vale a pena. O index é da editora Toro. Se vocês pegarem no index, vocês vão ver que o conceito ele aparece do 4 até o fim da obra do Lacan. E em cada momento da obra ele vai aparecer numa certa apontamento de importância. Aqui eu tive que fazer escolhas. Então, vocês vão ver que eu fui no seminário 4, 5, 7, eu fiz escolhas de pegar mais o conceito de demanda próximo do que a gente estava trabalhando em relação a desejo, amor e etc. Tá? Então, foi uma escolha, mas não, a gente não acharia ele só aí. Então, vamos lá. Então, o conceito de demanda surge na obra do Lacan, a gente não encontra na obra do Freud, mas o Lacan vai localizar no seminário 4 os elementos fundadores deste conceito na obra do Freud. Mas eu não vou por essa via. Para Lacan, então, a demanda é a expressão pela via da linguagem de um desejo, né? Com a finalidade de conseguir, mesmo que parcialmente, a satisfação. O que a gente tem notícias aqui? O desejo é impossível alcançá-lo sem algum prejuízo. A gente tem falado muito sobre prejuízo, inclusive na aula sobre amor, a coisa do prejuízo eu vi que causou até um certo incômodo, né? Não tem como acessar o desejo sem algum prejuízo. A condição de acessar alguma ordem do desejo é que a gente tope esse prejuízo. E quem é que nos dá notícia desse prejuízo? A demanda. A demanda já é um certo filtro, né, em que encapsula, né, um fragmento muito pequeno do desejo, que é muito maior, porque, na verdade, ele não só é maior, como ele é ilimitado, né? Ele encapsula um fragmento do desejo para que você possa ter alguma satisfação. É mais ou menos assim, ou você aceita ter alguma satisfação de um fragmento, ou você não vai ter satisfação alguma, né? Então, a demanda, ela dá esse jogo, olha, você vai perder muito, mas pelo menos você vai ter alguma satisfação, né? Então, veja, da onde que vem a demanda? A demanda a gente encontra lá na origem do sujeito. Então, a gente vai relacionar primeiro a demanda com a necessidade. A demanda é a herdeira direta da necessidade no campo do ser humano. Então, no campo dos demais animais, que não têm o corpo atravessado pela linguagem, essa linguagem, a necessidade permanece na ordem da necessidade. Mas, nos seres humanos, a necessidade, uma vez que ela é nomeada pelo grande outro como uma mensagem dirigida a ele, ela já não é mais necessidade mais. Então, o que faz da necessidade uma demanda é justamente o fato de que ela será traduzida como mensagem e alguém vai tomar essa mensagem para si. Então, justamente porque alguém toma essa mensagem para si, ela já não é mais necessidade, ela já é uma outra coisa, percebe? Então, começa tudo na ordem da necessidade, no sentido de que a libra de carne nasce, né? Essa libra de carne está frágil, ou seja, ela sente fome, ela sente frio, ela sente dor. Essas são necessidades biológicas da libra de carne, ok? Só que o lance aí é alguém, né, que ocupa o lugar de grande outro originário, olha para essas necessidades biológicas, frio, calor, dor, e diz, deixa que eu cuido, né? Este corpo, ele está aqui para eu cuidar. Então, já não é mais a necessidade do corpo, entende? Quem ocupa esse lugar diz, essa necessidade é para mim. Então, a necessidade deixa de ser necessidade biológica lá naquele corpo, porque o grande outro tomou para si essa necessidade. Meu filho chora para mim. Consegue entender? Ele quer o meu peito, ele quer o meu colo. Eu já peguei para mim, não é mais da libra de carne. E se eu peguei para mim, já não é biológico mais, entende? Eu já tirei lá do corpo e trouxe para mim. Já foi traduzido. Então, veja, no campo do humano, não há necessidade biológica que baixe em si mesmo. Isso significa que assim que a necessidade é satisfeita, abre-se o abismo da insatisfação. E abre-se o abismo da insatisfação porque já não é mais uma necessidade biológica, entrou num jogo. E nesse jogo sempre haverá prejuízos, sempre haverá insatisfação. Entrou no jogo. Deu para entender o que é esse entrou no jogo? Né? O bebê chora, se ele chorar sozinho, ele vai chorar até morrer, diga de passagem. Mas alguém que escutar esse choro e falar esse choro é para mim, fez jogo. Já é um jogo ali de linguagem. Diga, Felipe. Oi, Renata, boa noite. Boa Desculpa noite. por não ligar a câmera, eu estou
resolvendo as coisas em casa aqui. Enfim, só para ver se eu estou indo pelo caminho certo aqui na minha compreensão. Isso é análogo com aquela questão do apoio, o Anhelon, sei lá como é que fala, do pulsional, que se apoia na questão instintual, nas experiências de satisfação, etc, etc. Apoia-se, a necessidade, ela conversa com aquilo que é da ordem do biológico, que é da ordem do instintual. Mas aí, até casando, Felipe, a sua pergunta com o que a Nayara colocou ali no chat, a questão é que, por exemplo, no campo dos outros animais, por exemplo, a girafinha, ela nasceu, ela vai ter que dar um jeito de levantar e seguir o grupo. Caso contrário, o grupo vai deixá-la para trás. Então, de algum modo, o grito dela não faz o grupo voltar para buscá-la. Esse grito, e aí conversando aí com a pergunta da Nayara, é sem endereçamento. Então, não estou dizendo que a girafinha não sente fome, frio, mas não há exatamente alguém do grupo da girafinha que toma para si esse endereçamento. Claro que de vez em quando tem um ser humano que vai lá e pega para si, mas aí a gente já está interferindo com a nossa linguagem, né, no funcionamento ali da ordem das coisas, instintuais. Então, a demanda, a Nayara pergunta, a demanda é sempre endereçada a quem toma para si? Nayara, por retroação, ou seja, quando o bebê chora, ele não sabe para quem ele está chorando. Na verdade, quando ele chora a primeira vez, ele não está chorando para ninguém, ele está chorando movido pela falta biológica, pelo frio, pela dor, pelo calor. Mas há alguém que escuta esse choro, toma esse choro como endereçado a si. E por retroação, então, o bebê passa a chorar para quem antes tomou para si esse choro. Deu para entender que é por retroação? Lembre-se que quando a gente fala do grafo de desejo, por exemplo, a gente sempre fala de antecipação e retroação. Vocês lembram que o grafo ele é todo desenhado com duas direções de linhas, sempre no sentido que a gente escreve, né, da esquerda para a direita, ou seja, esse sentido que a gente escreve é o de antecipação. E ele é escrito também de trás para frente, ou seja, de retroação. A retroação é a lógica da compreensão, né? Então, há algo que se antecipa e, por retroação, cria-se uma certa compreensão. Não sei, Felipe, se eu te expliquei. Mas, então, sim, começa-se lá na ordem instintual, biológica, e, a princípio, por ser instintual biológico, é sem endereçamento, é sem direção, mas, à medida que alguém toma para si, a próxima vez que ele chorar, já tem esse endereçamento, já tem essa nomeação. Então, ultrapassou o instintual, ultrapassou o biológico. Se a gente continuar ali, então, no campo ainda desse nascimento da demanda a partir da necessidade. Então, se no primeiro momento o choro, então, advinha da necessidade, que é o que a gente está dizendo, né? Veio da fome, da sede, do sono, da dor. No segundo momento, o choro já ultrapassou essa finalidade. O choro, então, passa a ser um apelo a quem cuida. E esse quem cuida, ou seja, quem tomou a mensagem para si, a gente chama de grande outro primário, grande outro originário, grande outro, né? O primeiro grande outro, ou chama de mãe também, que é um outro nome para o grande outro aí. Mas perceba como é a demanda que constitui o outro e o outro, o outrinho e o outrão. Não é à toa que outro e outro têm a mesma palavra e a mesma letra, uma com letra minúscula e outra com letra maiúscula. Eles têm a mesma palavra porque eles nascem um do outro. Não há outrão sem outrinho. Consegue entender essa lógica? Inclusive, a gente nem consegue se relacionar com o outro em sua extensão. A gente tem notícias dele também pelas relações com o outrinho. Então, essas duas palavras, elas, na verdade, têm a mesma palavra, só com letra maiúscula e minúscula, porque elas não existem uma sem a outra. Então, dando sequência aqui, o que institui a demanda, né? O que institui a demanda? E aí o Lacan, ele diz, não vou refazer a dialética do Fort-Dà, mas é como se ele estivesse dizendo, porque vocês já sabem. Então, refaçam na cabeça de vocês a dialética do Fort-Dà. Qual que é a dialética do Fort-Dà? Se vocês lembram bem, a criança, né? O Freud está olhando lá a criancinha pega um carretel de linha, joga para debaixo do sofá. Quando o carretel chama para debaixo do sofá, a criança fica angustiada e fala Fort. Quando ele resgata o carretel para si, ele fica iluminado de felicidade e fala Dà. Então, Fort dá essa notícia de ausência e presença. Há uma enorme angústia na ausência, mas há uma satisfação tão grande na presença que eu topo perder de novo.
né? Então, a criança, mesmo tendo experimentado um sofrimento ao perder, faz o carretel se perder novamente para poder experimentar o reconquistar. E ele faz esse jogo, um tanto quanto sadomasoquista consigo mesmo, né? Se você parar para pensar, de provocar em si um certo sofrimento para poder repetir essa satisfação. Então, veja, o que institui a demanda? Tem a ver com esse jogo do carretel, com essa dialética do forte-dar. Eu só posso ganhar se antes eu perdi. Então, eu preciso instituir a falta para instituir a presença. Não é legal isso? Ou seja, não há presença sem falta. Então, essa demanda, ela está ligada, antes de mais nada, a algo que está na premissa da linguagem. E aí, queria, antes de passar para as perguntas, Mônica e Luzia, colocar um ponto. Olha que legal. A presença do corpo inteiro da mãe, não é de um pedaço do corpo da mãe. Por isso que eu coloquei essa citação inteira aqui. Veja, não é do objeto parcial, tipo seio da mãe ou a mãe alimento, tá? A gente está falando da mãe inteira. O Lacan ainda diz, mesmo porque da perspectiva da criança, o seio e a mãe se misturam. O seio, as axilas, o pescoço, o cabelo, é uma forma só, é uma gestalt só. A criança não tem essa separação mala de si e do outro, porque ainda nem estágio do espelho se passou, quem dirá do corpo da mãe para o pedaço do seio. Então, o que vai e que vem? A mãe inteira. Então, a gente está falando, sobretudo, de presença e ausência da mãe. Então, veja, a existência de uma invocação que, ao mesmo tempo, é o princípio da presença, né? E termo que permite repeti-la, o jogo da presença e ausência. Então, é a mãe que vai e a mãe que vem, assim como o carretel que vai e o carretel que vem. Então, não é um pedaço do corpo da mãe, é a mãe toda que vai e que vem. É a sua existência e o seu desaparecimento. Mônica? Eu acho que é uma pergunta talvez muito básica, mas assim, a gente sempre fala na função, e você repete isso várias vezes, né? Não é um gênero e tal. Mas eu fico me perguntando o seguinte, tem que ser, essa função, ela pode ser distribuída? Quer dizer, várias pessoas podem fazer essa função de mãe? E pode alternar, e pode... É difuso ou não? Tem que ter como fala, uma encarnação, vamos dizer assim, numa pessoa singular, seja ela homem, mulher, trans, o que for. A pergunta é boa e não é nada básica. De modo algum, ela não é nada básica. É bastante comum, a coisa do gênero, eu acho que é fundamental a gente colocar. Inclusive, o seio é uma metáfora. Tá? É muito importante, porque senão a gente começa a fazer uma relação entre o seio e a mãe biologicamente mulher com seio, que né, a gente não pode entrar, porque seria, na verdade, uma interpretação transfóbica, né? Seria, na verdade, criminoso dizer isso. Então, não é dessa base de modo algum. E sua pergunta é ótima. Então, veja, a primeira preocupação que eu sempre coloco é que esse grande outro que a gente chama de função materna não é um recorte de gênero, então não precisa ser uma mulher. O ser é uma metáfora, né? O ser é uma metáfora de alimento. Ou seja, a função materna é feita por aquela pessoa, pouco importa o gênero, cis ou trans, que toma para si esse alimentar a criança, a função de nutrir e cuidar. Agora, sua próxima pergunta é, essa função fica regularmente atrelada a um ou ela pode se distribuir? Ela pode se distribuir, e ela tem se distribuído cada vez mais. É bastante recorrente que ela distribua pouco, mas a gente percebe que ela se distribui pouco mais por uma dificuldade dos adultos do que uma recusa da criança. O bebê em si, ele é mais inteligente do que os adultos e ele entende que a função pode, por ser função, ela é abstrata e ela pode se repousar em um corpo e um outro corpo. Os adultos é que são meio difíceis, às vezes, e supõem mesclar função com corpo, né? E, na verdade, se você parar para pensar, Mônica, isso normalmente é para se desresponsabilizar. Tipo assim, eu não quero acordar de madrugada, aí eu digo para você, ó, neném tá chorando, vai, Mônica, você, porque você é a mãe, né? Ele quer a mãe. Então, a gente percebe que a mescla da função com o corpo tem a ver mais com algo da ordem cultural do que efetivamente da função em si. Então,
da perspectiva da função, a função é uma abstração que pode se repousar em um ou mais corpos. É legal essa ideia, né? É legal até para a gente pensar nas novas maternidades, nas novas paternidades, nas novas formas de fazer esse lance aí, né? Essa coisa tão complicada que é colocar um ser humano no mundo, né? E cuidar desse ser humano longamente. É uma tarefa árdua, difícil, e se pensar muito nela, acho que ninguém entra. Então, sem apoio, acho que vão entrar cada vez menos, porque é uma tarefa muito árdua mesmo, e de muita responsabilidade. Então, por que não essa função não necessariamente repousar como uma determinação que faz com que muitas mulheres, inclusive, adoeçam? Né? Luzia? Boa noite. Boa noite. Então, porque eu estou vendo você falando aí, eu lembrei de um exemplo no meu trabalho que me remete muito a essa questão da demanda, que é diferente da necessidade, né? Assim, é prática, não sei se você concorda também, mas é de um paciente ali que ele assim, está em cuidado paliativo com câncer e realmente assim já não tem mais tratamento, e aí de repente ele chega na igreja e fala que ele faz hemodiálise também, né? Aí ele chega na igreja e diz que as pessoas da hemodiálise pararam de dar lanche, que ele não tem comida para levar. Ele começa a dizer ali para eles que ele está passando fome. E aí as pessoas da igreja começam a dar muita comida para ele. Aí com esse excesso de comida, porque realmente ele é um paciente que ele não tem muitas condições financeiras, mas aí o que ele faz com toda essa comida que ele recebe? Começa a levar na hemodiálise e dar de presente para todo mundo. Então ele começa a distribuir a comida ali para todo mundo, e ele vai criando, depois que a gente foi descobrir, né, ele foi criando um ciclo onde ele fala num grupo que não tem comida e para o outro ele começa a distribuir. Quando chegou no Natal, ele começou a perguntar ali até aqui o que eles queriam de ceia de Natal que ele levasse. E aí a equipe, assim, principalmente os assistentes sociais, ficaram muito, assim, o assistente social chegou em mim falando o que eu faço, porque assim, como é que ele vai ficar enganando dois grupos ali, um grupo para poder mandar... Mas será que ele está enganando, Luzia? Eu acho, não sei se é bem enganando, né? Mas aí essa assistente social, depois disso tudo, o que ela fez? Assim, ela proibiu ele de levar comida. E aí na hora que ela falou, eu falei, olha, ele vai transferir isso para outra coisa. Se você fizer essa proibição mesmo, assim, vai ter outra coisa ali. E aí não deu outra. Depois que ela proibiu ele de levar comida, ele ficou com muita raiva, mas ele começou a passar mal todos os dias da semana. E todos os dias da semana ele ia na hemodiálise passando mal com alguma coisa e ligando para ela todo o tempo, dizendo que estava passando mal. Então, porque eu acho que o que ele tentou dizer, e é interessante interpretar aí, é que qual é o jogo da demanda, né? E é interessante o jogo da demanda, que ele não é só da ordem do dar ou só da ordem do receber. Como todo jogo, há um certo circuito, uma certa circulação. Então, não se trata de demandar só para receber, mas também de se colocar numa certa posição de dar. Né? E a gente percebe isso desde a relação da mãe com a criança. Ou seja, se a criança ocupasse um lugar só de receber, ela nem sequer existiria. Lembra que a gente estava falando sobre a criança existir a partir da falta da mãe? Ou seja, ela também se coloca... Então, esse exemplo que você deu é bem interessante, porque aponta justamente o circuito da demanda. A demanda não é uma posição enrijecida de alguém que solicita para alguém que sempre dá. Há um circuito em que o mesmo vai mudar uma certa posição. De que lugar ele ocupa nesse circuito da demanda. Entende? Dando continuidade aí para a gente fechar essa parte da necessidade e demanda, veja, então, lá no início, primitivamente no sentido de que é a primeira experiência da criança, né? Na primeira experiência da criança, a gente tem a impotência da criança, né? Então, primitivamente, a criança, em sua impotência, constata depender inteiramente da demanda, ou seja, constata depender inteiramente de que o grande outro receba e traduza e interprete a sua mensagem. Ou seja, dependa integralmente da fala do grande outro, que modifica, reestrutura, aliena a natureza do seu desejo. Olha que legal. Então, quem decide o desejo do bebê? O grande outro.
É ele que decide o desejo, não é a criança que decide o seu desejo, porque é quem traduz que decide o desejo. Então, a criança fica completamente submetida a que seu desejo seja, de algum modo, escrito, reestruturado, né, ali pelo grande outro. Então, essa dialética da demanda, e acho que o exemplo que você deu, Luzia, é um exemplo de dialética da demanda. Percebe a dialética? Tanta dialética que deixou todo mundo assim. O que significa isso? Ele está enganando? Como é que ele diz que ele não tem e depois tem mais do que precisa para doar para os outros? Percebe? Seu exemplo é bom para pensar a dialética da demanda. Essa dialética da demanda corresponde mais ou menos ao período que é chamado de pré-edipiano, né? E a gente vai falar depois sobre esses períodos todos mais para frente. Bom, acho que deu para entender a relação entre necessidade e demanda. Vamos agora para o desejo. Então, agora o desejo. Vou até descer aqui ele para ficar na mesma página. Então, agora o desejo. O que é o desejo? A gente já passou por esse conceito. O desejo ele é estruturante no ser humano, né? Então, o que é o desejo? A gente pode tomar o desejo como sinônimo de falta. O que significa, então, que só há desejo porque há falta, só há demanda porque há falta. A falta se relaciona ao objeto perdido. O objeto perdido, então, ele é localizado em algum objeto parcial, provisório, para o qual o sujeito articula sua demanda, e, no final das contas, a insatisfação é a única grande garantia, né? Então, o desejo é algo que se coloca para o sujeito sempre numa condição absoluta infinita. Tem como alcançar algo absoluto infinito? Não. Então, eu vou ter que alcançar um fragmentozinho. Esse fragmentozinho, esse prejuízo, a gente vai chamar, inclusive, de demanda, porque o desejo ele é sempre insatisfeito e inatingível, mas é insuportável para o ser humano algo sempre insatisfeito e inatingível. É necessário algo que se atinja e alguma satisfação, deu para entender? Então, até para conseguir lidar com o desejo que é insatisfeito e inatingível, há a demanda que dá algum fragmento de satisfação e algum alvo, uma possibilidade de atingir alguma coisa. Então, é na medida que a demanda está para além e para aquém de si mesmo, como assim para além e para aquém de si mesmo? A demanda, ela não encerra a própria demanda. Inclusive, o Lacan vai dizer que a demanda demanda a demanda. Olha só que... Então, por que a demanda demanda a demanda? A demanda, ela demanda a demanda, porque a demanda, ela sempre dá notícias de que eu capsulei um fragmento e ficou outro, e outro, e outro, e outro, e outro, que eu vou ter que articular em algum momento. Então, a demanda, ela sempre dá notícia mais do que falta do que se foi conquistado. Então, a demanda, ela está sempre além e para quem. E percebam que o aquém é muito importante, aquém no sentido de insuficiente de si mesma. Demanda é insuficiente a si mesma. Ao se articular com o significante, ela demanda sempre outra coisa. Então, e aí tem uma frase do Lacan maravilhosa que é: aquilo que eu te peço não é o que eu quero que você me dê. Lembram dessa frase do Seminário 20? Aquilo que eu te peço não é o que eu quero que você me dê. Mas, a cargo de eu ter que te pedir alguma coisa, é isso que eu te peço. Mas não é isso que eu quero receber. Então, no final das contas, fica sempre essa ideia de que ela demanda sempre outra coisa. Isso que eu demando não é isso que eu quero. Mas é isso que eu demando, né? Bom, e aí, desejo e demanda. O desejo, então, gera demanda. A demanda não consegue oferecer o objeto perdido. Como ele não consegue oferecer o objeto perdido, porque o objeto perdido nunca foi tido, na verdade, ele é mítico, né? Como é que você oferece um objeto mítico, né? Não sendo possível oferecer o objeto perdido, porque ele é um objeto mítico, oferece algum objeto que não seja mítico e que não seja perdido, né? Algum objeto. Mas justamente por ele não ser o objeto perdido, esse objeto que se oferece é insuficiente e insatisfeito. Então, a demanda resulta, né, no significado da falta do grande outro. Eu até ia colocar aqui a fórmula da demanda, mas não trouxe. Sujeito barrado, punção. Punção é esse símbolo aqui de maior e menor juntos. Qualquer relação que não de igualdade significa, com o D maiúsculo, né? Aqui é a fórmula da fantasia, sujeito barrado, punção de A, mas a fórmula da demanda seria essa mesma aqui, só que eu tiraria o A e colocaria um D maiúsculo, tá? Mas vou deixar da fantasia aqui, por hora,
quando a gente for falar do gráfico do desejo, a gente volta nessas fórmulas, porque no gráfico do desejo tem a fórmula da demanda. Então, a gente vai voltar nessas fórmulas, tá bom? Bom, então, o que a demanda diz? A demanda, ela dá notícia acerca das perguntas que a gente faz, né? O que o grande outro quer de mim? O que eu represento para o outrinho, né? Que lugar que eu ocupo no mundo? O que eu faço com esse corpo? Para onde que eu carrego a minha libido? A que serve essa fantasia? O desejo e a demanda dão notícias, né? De uma certa tentativa de inscrever pela via simbólica ou imaginária, né? O funcionamento, inclusive, que começou lá com a necessidade. E aí a gente avança um pouquinho mais. Então, o que é o desejo? O desejo é definido por uma defasagem essencial em relação a tudo que é pura e simplesmente da ordem imaginária da necessidade. Se vocês foram lá no Instagram também, vocês viram que a gente tem uma ordem imaginária da necessidade, que é o desejo, e uma ordem simbólica, olha aqui, e uma ordem simbólica da necessidade, que é a demanda. Uma ordem simbólica da necessidade, porque a demanda, ela é a transformação em verbo, em palavras, né? Mas ela, imaginem que a demanda é o verbo do desejo. Bonita essa frase, né? A demanda é o verbo do desejo, ou seja, é o desejo transformado em verbo. Eu até tinha colocado querer, alguém foi lá no Instagram e falou assim, não seria melhor o verbo demandar? Fui lá e corrigir, demandar é melhor. Ou seja, é o verbo mesmo. Então, eu demando X, eu demando Y, e aí o X, o Y pode variar, que são objetos sempre transitórios e provisórios. Mas a demanda nada mais é do que a ordem simbólica da necessidade, assim como o desejo é a ordem imaginária da necessidade. E por que a necessidade? Isso é legal. Por quê? E essa frase essa citação do Lacan é bem legal. Ela está inteira aqui, não vou ler inteira, quando ele está falando dos xixes. Ele diz, por que a gente retorna à necessidade se a gente abandonou a necessidade? Porque você não pode expressar sua demanda inteiramente nua. As pessoas vão pensar mal de você. Você tem que disfarçar, né, a sua demanda de alguma coisa que seja palatável para as pessoas que estão em volta. Aí gostei do seu exemplo de novo, Luzia. Já pensou se ele fala, olha, eu quero que você me dê excedente de comida para eu distribuir ali para os demais. Se ele for contar isso, ninguém vai dar. Então, ele tem que dizer da ordem da necessidade. Eu estou passando fome. Fome é necessidade, não é? E aí, eu estou passando fome e as pessoas dão. Mas já pensou se ele contasse a demanda dele nua e crua? Alguém ia dar? Né? Como, por exemplo, aquele sujeito que encontra com você outro dia eu vi um stand-up de um cara do Sul, muito engraçado, agora esqueci o nome dele, depois vou lembrar. Bruno, esqueci o nome dele. Mas é muito engraçado, ele fala assim, o sujeito, ele tá na rua, aí vem um morador de rua e pede para ele, eu quero um supino. E ele, o quê? Como assim você me pede um supino? Aí o cara falou assim, mas por que ele não pode pedir um supino? Né? Ele vai ter que fingir outra coisa, me dá um prato de comida, mas na verdade ele quer o supino. Né? Ele falou supino, mas você podia colocar álcool, podia colocar qualquer coisa. Então é como se a gente estivesse dizendo, a gente sabe com quem que a gente está lidando. Olha a citação do Lacan como é interessante, veja. A gente não pode, o pedinte, por isso eu trouxe o exemplo aqui, por exemplo, no morador de rua, o pedinte não tem o hábito de apresentar a sua demanda inteiramente nua. A demanda não tem nada de confiante. Né, Luzia? Se o cara for lá e falar assim, olha, eu não estou precisando de comida, mas eu gostaria muito que você me desse para eu poder distribuir ali com a galera da hemodiálise, talvez ninguém desse. A não ser que ele monte uma ONG para isso, mas talvez ninguém desse. Então, a demanda não pode vir nua. Nesse sim, porque a demanda não tem nada de confiante. É como se eu tivesse assim, eu sei que minha demanda não vai ser bem vista. Eu sei que se eu falar exatamente qual a minha demanda, vai chocar ali, né? Então, eu vou ter que disfarçá-la, porque o sujeito sabe muito bem que está lidando com o espírito do grande outro. O espírito do grande outro, ou seja, o espírito da cultura, eu topo que você me diga que está com fome, mas eu não topo que você me diga que você quer um supino. Entende a piada? Vê? Se você me disser que está com fome, eu te dou o dinheiro para comprar comida. Se você me disser que você está com vontade de comer,
eu não te dou. E aí tem aquele xixi lá do Freud da maionese de salmão, né? O cara diz que tá com fome, o cara dá uma grana para ele, daqui a pouco o cara passa, que deu a grana, passa um restaurante mais caro e vê o cara comendo maionese de salmão. Não sei o que é maionese de salmão, mas pelo visto é um prato caro. E ele entra no restaurante furioso e fala, mas como assim? Você falou que estava passando fome, eu te dou dinheiro e você come maionese de salmão. Aí o cara fala, mas eu não entendo. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comer maionese de salmão. Aí eu tenho dinheiro e eu não posso comer maionese de salmão? Afinal de contas, quando que eu posso comer maionese de salmão? Esse exemplo é maravilhoso. Por que ele está dizendo? A gente sabe qual é o espírito do grande outro. O grande outro não topa lidar com a demanda. Então é necessário disfarçar a demanda de necessidade. Entende? Então, o sujeito, ele diz que está com fome, mas não é necessariamente fome. Então, por isso que o sujeito disfarça a sua demanda, né? Ele pede alguma coisa que tem necessidade, às vezes até ele necessita mesmo, mas o que ele realmente quer? A necessidade é um pretexto da demanda, né? Por isso aparece nessa piada aí do Freud com a maionese de salmão, por exemplo. Diga, Raquel. Desculpa, foi abrir o microfone e fechei outra coisa, cliquei um monte de coisa errada aqui. Boa noite. Eu fiquei ouvindo, né, e fiquei pensando numa coisa que a professora Soraya, aqui da UF de Rio das Ostras, sempre fala, que a demanda é a subjetivação da queixa. Então, isso para mim, isso que você vem falando, traz essa questão de que, assim, o sujeito vem reclamando de alguma coisa, ele traz uma reclamação, e aí a demanda é o que a gente consegue subjetivar, tá? Onde que tá você nessa reclamação? Porque eu reclamar que estou com fome, uma pessoa em situação de rua reclamar que está com fome, são duas queixas iguais, mas a demanda dessa fome é totalmente diferente. Então, me parece que isso que você traz de que, de fato, né, a demanda é o verbo do desejo, que verbo que é esse que eu vou usar depois que eu deixo de fazer uma queixa, depois que eu paro de reclamar, o que vem? Entre a queixa e a demanda vai ter esse sujeito que vai ter que aparecer ali. Era só isso. Perfeito, Raquel. Essa ideia de que... Porque, assim, o sujeito... Isso é importante, isso que você trouxe, veja. E a gente poderia ir do seminário 8 em diante, que a gente falaria, inclusive, sobre essa questão da ética, né? Da ética do sujeito em análise. O sujeito, ele me chega não com uma demanda, ele me chega com uma queixa. A demanda será formalizada em análise, a partir da queixa. Quando a gente fala de demanda de análise, é importante que a gente escute que ela vai ser construída em análise, tá? Ela não vem pronta. Ninguém vai pegar o telefone e te mandar já por WhatsApp, vou marcar uma sessão, eis a minha demanda de análise, 2 pontos. A demanda de análise será construída, será formalizada por processo de subjetivação na análise. O que o sujeito nos traz? A queixa. Exatamente, Raquel. Exatamente isso. E ele vai trazer a queixa pareando com isso que a gente está chamando aqui de necessidade, que o Lacan chamou de necessidade, né? Eu preciso dormir, não consigo dormir. Eu preciso transar, não consigo transar. Eu preciso comer, não consigo comer. Percebe? Ele vai trazer a queixa conectada, ligada à ordem da necessidade, e ela será subjetivada, interpretada, transformada em demanda no processo de análise, até para que a análise possa dar seguimento, possa começar, na verdade, né? A primeira coisa que você faz ali no começo da análise é a construção da demanda, né? A formalização. O Lacan chama de formalizar a demanda. Entendem por que formalizar? Porque ela está lá, você não vai inventá-la, mas ela está escamoteada, escondida, disfarçada, sobre o pretexto da queixa. Perfeito, Raquel, sua colocação, e da professora, obviamente, que trouxe essa colocação, é impecável, isso mesmo. Dilson? Renata, esse mesmo conceito que você disse agora da demanda, que ela é travestida da necessidade, se aplicaria também para uma estrutura psicótica? Porque porque a psicose, ele não mandaria demanda de uma vez, né? Não, porque, por exemplo, para isso a gente tem que supor o recalque. Porque, assim, olha, qual que é a base aqui? A pergunta é boa, a pergunta é boa. Olha, qual que é a base aqui? O sujeito sabe muito bem que está lidando com o espírito do outro. Isso significa que há uma certa posição recalcada diante do outro. Na psicose, a gente tem uma posição
do grande outro ali fora cluído. Logo, o sujeito ele não sabe muito bem com que está lidando com o espírito do grande outro, porque o grande outro, inclusive o Quinet traz na tese de doutorado dele sobre as psicoses, né, uma imagem do grande outro na psicose que eu acho muito legal. Ele é maciço e ameaçador, né? Então, se ele é maciço e ameaçador, eu não sei com quem que eu estou lidando. A pergunta é interessante. Então, não, seria essa disfarce da queixa, né? A disfarce da demanda em forma de necessidade é da neurose, não na psicose. E o perverso? Também não, então. E o perverso tem um desmentido. E aí a gente vai entrar nele depois. A gente vai passar por todas as estruturas. Mas o do perverso, aí ele sabe com que ele está lidando também, porque os dois passaram pela alienação. Tanto o neurótico quanto o perverso passaram pela alienação, que é a condição desse lugar de saber o espírito do grande outro. O perverso sabe muito bem o espírito do grande outro. O desmentido, ele tem uma semelhança com o recalcado em algum ponto. Ele se assemelha e se distingue. Mas há uma parte do desmentido que tem a sua semelhança ao recalcado. Quem explica isso muito bem é o Bruce Fink, naquele livro... Introdução à Psicanálise Lacaniana. Aquele do Bruce Fink, ele explica muito bem o que há de comum e o que há de diferente entre o desmentido e o recalque. Fernando? Olá a todos, olá, Renata. Olá, tudo bem? Primeiro, a demanda que você tem nas mensagens da chamada aqui, nas mensagens escritas no chat, você responde aos poucos ou você não responde? Como é que você faz com esses questionamentos que eu estou acompanhando aqui, por exemplo, da Marise de Andrade, já faz um tempinho, do Felipe? Não sei se você viu ou não, se vocês respondem. Eu vi aqui e não consegui ainda responder, não. De vez em quando eu copio o colo lá no grupo que eu não consegui responder. Tá bom. Mas pode falar, qual que é? Mas essa coisa de parecer uma coisa e, na verdade, ser outra, vem desde da primitiva, né? Daquela demanda primitiva, como você disse, que o bebê chora e você não sabe por que ele está chorando. Né? Pode ser por dor, porque você apertou demais a roupa, pode ser por frio, porque você não colocou roupa suficiente, mas o que o grande outro faz? Taca ali alguma coisa na boca. E é isso que gera, no final das contas, essa grande questão que nós temos com a fase oral na vida adulta, das repetições que a gente tem. E veja, quando você fala que o grande outro taca ali alguma coisa na boca, é uma interpretação que o grande outro dá. Sim. Ou seja, ele diz, é fome. É claro que o grande outro poderia interpretar de outra forma. Agora, o fato de interpretar regularmente como fome, e realmente se interpreta muito como fome, pode ser também, eu acho que é interessante pensar nisso, talvez até por uma certa dificuldade do grande outro imaginar e aceitar as outras zonas erógenas, e já fazendo um link ali com o que o Felipe perguntou sobre a questão pulsional, lembrando que a gente depois vai fazer um estudo sobre a comparação de todos esses conceitos com aquele texto do Miller que eu falei para vocês, do amor, desejo, etc. Mas olha só, o grande outro, ele topa bem aceitar a boca como zona erógena, mas ele não topa tão bem, né, Fernando, aceitar as outras zonas erógenas, né? Não topa tão bem aceitar, por exemplo, a zona erógena anal, ou mesmo genital um pouquinho mais para frente. Talvez até por uma dificuldade do grande outro topar as próximas, ele mantém ali uma insistência em traduzir como fase oral, como oralidade, todas as queixas dessa libra de carne. E aí é interessante a gente pensar, não vou gastar muito tempo nesse ponto, mas olha só, a gente se queixa muito, Fernando, na clínica com crianças, da infantilização das crianças, vez por outra, por exemplo, essa coisa da criança estar com 5, 6, 7 anos e os pais ainda estão dando comida na boca, limpando o bumbum, usando fralda. Então, parece que não é só o colocar comida na boca, né? É como se, de algum modo, para se manter um certo lugar ali de grande outro, é necessário se manter esse sujeito um pouco mais perto da libra de carne do que desse sujeito da linguagem. A gente pode jogar com isso para entender qual a ordem, por que o grande outro insiste em traduzir o choro como oral.
É uma pergunta legal. E por que traduz por tanto tempo nessa mesma ordem? Por que não avança para outras possibilidades de tradução, né, Fernando? Sim, porque no final das contas a gente acaba levando, né, para a fase adulta essa questão, porque eu acho difícil você encontrar alguém que não tenha questões com oralidade, né? Não, estou ansiosa, vamos comer, estou chateada. Não, meter a unha na boca, né, o dedo para cortar a unha, cigarro, compulsão alimentar, né, ou sei lá, qualquer outro transtorno alimentar, tudo, né, muito a ver com oralidade. E eu acho que tem muito a ver com essa tradução da queixa, né? Sim, sim. Você chora por qualquer motivo que seja. A criança, lógico, né? Você claro. é criança. A criança chora por qualquer motivo que seja. O que a mãe faz? Ou é peito, ou é mamadeira, ou é chupeta. Né? Nada, né? Ou então água, sei lá, um suco, taca comida mesmo para calar a boca da criança. Porque ela não quer ver o estresse, né? Não quer sentir o estresse da demanda da criança que você não consegue identificar. Não, e significa uma boa orientação seria, que tal traduzir de outras formas? Sim. Né? Que tal traduzir de mais formas? Afinal, somos seres complexos. E aí é interessante que eu acho que faz um link com a próxima aqui, veja. Então, o desejo é incondicional e ilimitado. Significa que não importa quanto de comida eu soque na boca da criança, ela vai se queixar daqui 5 minutos de novo. Isso significa que se for a única interpretação, chorei comida, essa criança vai ficar com 500 quilos. Né? Então, assim, é necessário interpretar de outro modo, porque o desejo, que talvez é o motor... Talvez por isso a epidemia de obesidade. Talvez também por isso. Porque se o desejo é incondicional e ilimitado e a demanda, né, é o verbo do desejo, e a demanda exige, então, que o grande outro traduza e responda, e o grande outro traduz sempre do mesmo jeito, né? Para onde que isso vai? É interessante observar. Inclusive, tem uma outra citação que eu coloquei aqui, eu não trouxe ela não, que o Lacan utiliza, que nesse jogo de demanda, há algo que se escraviza. Em que sentido? O outrinho, ele fica escravizado ao grande outro, porque o grande outro vira o seu senhor. Em que sentido que o grande outro fica o seu senhor? Porque o grande outro diz o que o seu choro, a sua dor, a sua, né, o que o seu grito significa. Então, você se escraviza num grande outro que se torna o seu senhor. Né? Ele vai usar essa ideia do senhor e da pessoa escravizada muitas vezes ainda, o Lacan. Então, veja, o desejo, então, ele é incondicional, ele é ilimitado, não possui, portanto, nenhuma palavra que consegue controlar, determinar. E aí o Lacan, ele fala de usar a lábia. Eu gostei muito desse usar a lábia, por isso que eu trouxe ele aqui. Ele disse assim, olha, não existe uma palavra para exprimir uma coisa que tem um nome, que é justamente um desejo. Não tem, então, uma palavra que diga sobre o desejo. Então, para exprimir o desejo, então eu posso dizer sobre o desejo, porque não tem uma palavra que defina o desejo em si. Então, para falar sobre o desejo, a sabedoria popular diz, muito bem, só existe a lábia. Né? Então, é necessário muito verbo, muita lábia, muito blá, 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 para poder tentar se exprimir o desejo, porque o desejo em si não se escreve. Para a gente avançar para o final, olha só, já passo para você, Fernando, só vou passar esse pedacinho aqui que é curtinho. Necessidade, desejo e demanda, porque, na verdade, é só uma retomada do que a gente falou. Então, a gente pode dizer, portanto, que a demanda é uma espécie de filtro do desejo, porque é um filtro porque imputa uma perda, né? Mas não a enorme redução da necessidade. Percebem que as 3 palavras estão nessa frase? Então, a demanda é um filtro do desejo, porque o desejo quer tudo. A demanda diz, te dou um pouquinho, mas não é uma perda tão grande quanto a necessidade, que não dá quase nada, entende? Então, você tem a necessidade que não dá quase nada, o desejo, a demanda que dá alguma satisfação, e o desejo que quer absolutamente tudo. E essa seria a articulação entre eles. Então, a necessidade já passou pelo filtro da demanda, no plano da incondicionalidade, né, e encontraremos mais além a margem do que foi perdido dessa demanda. O que encontraremos mais além é precisamente a condição absoluta que apresenta um desejo como tal. Então, qual é a última demanda? Não há última demanda. Né? A demanda cessa quando se morre. A demanda nunca cessa. E aí vem,
e esse é o último ponto que eu queria trabalhar hoje, é, se a demanda nunca cessa, por que diabos você atenderia a demanda? Ou seja, peguei 2 lugares que o Lacan traz, no seminário 4 e 5, sobre a demanda não deve ser recebida, mas não atendida. Vocês lembram que a gente fala sempre isso? Toda supervisão a gente conversa sobre essas coisas. Olha, a demanda é feita para ser recebida, não atendida. Então a pessoa diz, me diga, o que eu devo fazer? Devo comprar uma bicicleta? Devo me casar? Devo comprar pão na padaria? Devo. Você recebe a demanda, mas você não atende, ou seja, você não responde a essa demanda. E a gente vai fechar com esses 2 pontos. Diga, Fernando. Rapidinho. À vontade. Lacan, por ser um linguista também, penso eu, dessa forma, ele quis trabalhar justamente essas 3 questões, essas 3 palavras, talvez, o querer com o desejo e a demanda, para que esclarecesse mais que desejo tem uma diferença muito grande de querer. Você acha que é assim a proposta dele? Eu entendo que sim, porque você pode ver que ele não coloca um verbo amarrado exatamente ao desejo, ele deixa o verbo amarrado mais à demanda, como se o desejo você conseguisse exprimir através dos outros conceitos, mas não em si mesmo. Porque é uma coisa muito difícil de você identificar o próprio desejo, não é isso que a psicanálise lacaniana diz? O próprio desejo não existe, à medida que ele é infinito, incondicional. Porque você pode deixar claro qual é o seu querer. Você pode deixar claro qual é o seu querer. Mas é a demanda, no final das contas, que vai transmitir para o grande outro, né, que você tem uma necessidade, que você tem um querer que está, talvez, ali escondendo um desejo seu, não sei. E é legal isso, Fernando, veja só, isso significa que o sujeito é convocado a assumir uma responsabilidade sobre o seu desejo, a gente já falou sobre isso outras vezes, e o que significa isso? É quando eu resolvo interromper a cadeia metonímica em algum ponto. Então, a análise não vai te permitir que você descubra qual é o seu desejo, porque o desejo não existe, isso está muito claro. Mas, nessa cadeia metonímica, em algum ponto, Fernando, você vai dizer, isso aqui... Deixa eu circular isso daqui. Eu vou interromper a cadeia metonímica em algum ponto e assumir responsabilidade sobre esta decisão. Interromper neste ponto. Inclusive, sobre essa decisão, assistam Anatomia de uma Queda, aquele filme que está indicado para Oscar, maravilhoso. O Vidas Passadas também, putz, que coisa incrível sobre amor. Aquele negócio que ele, só bem rapidamente, é um cara americano que se casa com uma moça coreana que era da Coreia, migrou para o Canadá, depois migrou para os Estados Unidos, e ela sonha em coreano. E aí o marido dela, que é esse americano, eu achei a fala mais linda, ele falou assim, sabia que você sonha em coreano? E ela, não sabia. Ele falou, isso me espanta, me assusta, me deixa completamente angustiado. Por que você fica angustiado com isso? Porque deixa muito claro que tem um pedaço de você que eu desconheço e sempre vou desconhecer, que é completamente inacessível a mim. E isso é completamente assustador, eu amar uma pessoa e tem um pedaço dela que é completamente inacessível a mim. Né? Esse que eu estou falando é o Vidas Passadas. O outro filme, Anatomia de uma Queda, eu acho que ele dá uma notícia disso, de decidir interromper a cadeia metonímica num ponto. A criança é uma família, o pai, a mãe e uma criança, o pai morre, e a questão do filme é saber se ele caiu, se ele foi jogado, se ele pulou. Né? O grande enigma do filme é esse, a discussão em torno disso, né? O Anatomia de uma Queda, estou falando agora. E aí a criança, no final das contas, é chamada para depor, e ela tem que tomar uma certa decisão. E essa coisa de tomar uma decisão, a criança está ali querendo buscar a verdade, até que a acompanhante terapêutica que está com ela diz, você não vai achar a verdade, você vai tomar uma decisão. E é legal isso. E ele procurando a verdade, ela diz, você não vai achar a verdade, você vai enlouquecer procurando a verdade. No final das contas, você não vai achar a verdade, você vai tomar uma decisão. Você vai elaborar um raciocínio e tomar uma decisão e dar conta dessa decisão para o resto da tua vida. Eu achei muito interessante essa ideia, Fernando, percebe? Então, o desejo, eu não vou achar o desejo, mas eu vou tomar uma decisão diante dessa cadeia metonímica do desejo. E aí, para fechar, por causa do tempo, então veja, por que na análise, e agora já fazendo uma costura da demanda em análise, mas a gente poderia pensar fora da análise também, mas eu estou pensando aqui na análise. Seminário 4 e seminário 5.
A demanda é feita para ser recebida, não para ser atendida. Suportem não atender a demanda. Porque a demanda vai vir, mas é necessário não atendê-la. E por que não atendê-la? Olha só, olha que legal. Se a demanda é atendida, o objeto passa para segundo plano. Então, atendo essa e vem outra. Atendo essa e vem outra. O objeto passa para segundo plano e outro objeto vem para primeiro plano no lugar, né? Se a demanda não é atendida, o objeto se esvanece igualmente, só que tem uma diferença. Então, por que o objeto se esvanece? Porque o objeto é transitório, não é o objeto perdido em si, porque ele não existe. Então, eu atendendo ou não atendendo, o objeto vai cair, tudo bem? Mas tem uma diferença. Quando eu atendo e quando eu não atendo. Nos dois, o objeto cai. Mas qual a diferença? Só existe uma diferença. Se a demanda não é atendida, o objeto muda de significação. Esse é o objetivo da análise. Fazer com que esse objeto, que vai cair de qualquer modo, antes de cair, ganhe uma nova significação. O que justifica com esse feito, por exemplo, a palavra frustração. Só a frustração, a palavra implica isso, se o sujeito entra na reivindicação, na medida em que o objeto é considerado como exigível por direito. O objeto entra, nesse momento, no que se poderia chamar de área narcísica das pertinências do sujeito. A outra citação para explicar por que a gente não pode atender a demanda. Desde que o grande outro não mais responda, o sujeito é remetido à própria demanda. Olha que legal. Por que o analista, que ocupa ali um certo lugar de sujeito suposto saber, ele não responde à demanda? Porque aí o sujeito é remetido à própria demanda. O sujeito, ele remete a demanda ao analista. O analista não responde. A demanda, coitada, não vai ficar perdida, indo para lugar nenhum. Só tem uma outra pessoa na sala. Adivinha quem é? O próprio sujeito. Então, à medida que eu não respondo à demanda, a demanda retorna ao sujeito. Não é legal isso? Só tem duas pessoas na sala. Ou bem eu atendo a demanda, ou bem a demanda retorna ao sujeito. Como vocês não estão fazendo indução ou sugestão, resta deixar que a demanda retorne ao remetente. Não é legal isso? Então, veja, desde que o grande outro não mais responda, o sujeito é remetido à própria demanda. Ele é colocado numa certa relação com a sua demanda, que é aqui designada pelo símbolo, né, do pequeno losango, aquele punção, né, aquele maior e menor. Então, o A maiúsculo, grande outro, não responde mais, né? Frase muito célebre, entre outras iniciais. No nível do sujeito, que tende a se produzir no horizonte, é o sujeito ser remetido ao confronto com a própria demanda. Então, a única possibilidade de eu fazer o sujeito ouvir o que ele demandou, se confrontar com a própria demanda, né, e remeter a si mesmo como remetente destinatário esta mensagem, é que eu não a responda. Não é perfeito? É basicamente esse o lugar do analista. É esse o lugar do analista. Essa é a posição ética do analista, para que o analisando possa assumir uma posição ética em relação à sua demanda também. Esse é o jogo. E aí, para fechar, só voltando rapidamente isso das perguntas, olha só, Lu, a tese do doutorado do Quiné é... Cadê Quiné? Gente, eu procurando o livro na prateleira rápido é uma tragédia. Achei. Esse, Teoria Clínica da Psicose. Ai, obrigada. Mas eu posso te mandar se você quiser. Só me mandar uma eu quero. Eu te mando. Essa é a tese do Quiné. O nome do filme vocês passaram ali. Os vários grandes outros não pode constituir um sujeito fragmentado? Não, Marise, mas a pergunta é muito boa, porque o sujeito fragmentado não tem a ver com haver outros grandes outros, porque o grande outro, ele se duplica, ele vai se duplicar de qualquer forma, tanto que você tem o grande outro original, que é a mãe, e o grande outro vai se duplicar em outros, né? O pai, as instituições e assim por diante. Então, a fragmentação não tem a ver tanto com o grande outro que se duplica, porque ele vai se duplicar de qualquer forma. A fragmentação tem a ver com a não alienação na linguagem. A não alienação na linguagem que vai impedir uma certa amarração no da linguagem, que faz com que o corpo e o discurso não fragmentem. Vai ficar mais claro quando a gente falar sobre
a psicose. E a gente vai fazer o esquema estrutural de todos os conceitos, tudo bem? Bom, então, é esse aqui. Teoria Clínica da Psicose. Esse livro é muito bom. É a tese dele, de doutorado, é muito bom. Bom, beijo para todo mundo. Bom, amanhã tem travessia. Amanhã a gente está estudando a tese, certo? Estamos ainda no capítulo sobre identidade. Tem o esquema está ali no quadro ainda, porque a gente não conseguiu entrar no esquema sobre o e o ser. Inclusive, essa pergunta sobre a psicose está ali no esquema. Está naquele esqueminha ali do quadro. Então, amanhã, às 7 horas, tem travessia. Beijo para todo mundo, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Bom descanso. Boa noite. Obrigada, beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.